A Faculdade de Medicina da UFMG foi fundada por 11 visionários em 5 de março de 1911, com o nome de Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Naquela época, a escola era particular e em seus primeiros 10 anos formaram-se 17 médicos ao ano. A Faculdade de Medicina de Belo Horizonte foi a quarta criada no Brasil. Até então, já existiam a Escola de Cirurgia da Bahia, a Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, ambas fundadas em 1808, e a Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul, fundada em 1898. A Faculdade de Medicina de São Paulo e a Faculdade de Medicina do Paraná foram fundadas em 1912. Apesar da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte possibilitar a entrada de mulheres na medicina desde a sua fundação, o ambiente era majoritariamente masculino, pois, além de vencer as barreiras familiares e sociais, as mulheres deveriam submeter-se a 13 temidos exames de admissão, em que enfrentavam não apenas as dificuldades de conteúdo, mas também as resistências dos professores examinadores, todos do sexo masculino. Fundada em 1897, Cidade de Minas, nome de criação de Belo Horizonte até 1901, foi planejada para ser uma cidade modelo e era considerada uma capital nova e moderna, em meio a um país ainda predominantemente rural e oligárquico. Ela possuía parque, viadutos, iluminação pública, rede de água e esgoto, prefeitura, matadouros, cemitério e hospitais. Diferentes análises do movimento demográfico da cidade caracterizam que entre 1897 e 1920, a população de Belo Horizonte cresceu aceleradamente, passando de 12 mil para 55 mil habitantes em 23 anos. Esse ritmo de crescimento se explica com o poder de atração gerado pela nova capital, com os movimentos migratórios internos e a imigração estrangeira, particularmente importante neste caso, já que o período corresponde à conjuntura da grande imigração. Nas primeiras décadas do século XX, a situação da mulher restringia-se a ser educada para o casamento e a única atribuição profissional considerada normal era administrar aulas de educação básica nas escolas. As mulheres não participavam da vida política da nação. O voto feminino só passou a vigorar nas eleições de 1934. Mas uma jovem no interior de Minas Gerais conseguiu ultrapassar essas barreiras. Seu nome era Alzira Nogueira Reis. Segundo Ismênia de Lima Martins, 2014, página 39, crescente demanda por equipamentos sociais próprios à urbanização contemporânea e que ocorreu em Belo Horizonte iria possibilitar a abertura desse poder familiar tradicional, já que a expansão do mercado interno pressionava pelo aumento de um número crescente de mão de obra, rompendo a barreira do exclusivismo dos homens. É nesse contexto que vamos encontrar as primeiras mulheres que procuraram sair dos limites impostos pela tradição e a reprodução familiar, filhas da elite e mulheres dos setores médios urbanos. Através das atividades liberais, iriam inscrever sua presença no espaço público, até então ocupado somente por mulheres trabalhadoras das classes pobres. Alzira nasceu em 1886, em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, e teve uma vida marcada pelo pioneirismo e pela luta em prol das causas femininas. Aos 16 anos, como de costume social, Alzira se formou professora. Exerceu o magistério em Santa Cruz da Chapada, Minas Novas, Ouro Preto, e ao chegar em Juiz de Fora, descobriu sua vocação para a medicina. Assim iniciou seu desejo em cursar medicina na nova capital, Belo Horizonte. Com o consentimento de seu avô, que era senador, Alzira voltou a Minas e se matriculou num curso de preparatórias. Sabe-se que pelo menos outra mulher, sua amiga Amarília Slade, inscreveu-se no mesmo vestibular que Alzira, mas não conseguiu aprovação. Alzira optou por uma estratégia de parcelar os exames. Primeiro realizou 10 deles, sendo admitida na faculdade de farmácia, e depois prestou os exames de francês, inglês e latim para o curso médico. Foi aprovada e reivindicou o direito de transferir-se para a Faculdade de Medicina em 1914. Assim, sozinha, ela enfrentou as dificuldades inerentes ao fato de ser a única mulher do curso de medicina. Lutou contra os preconceitos e a crença de que a mulher que estuda medicina era imoral, uma vez que, na época, o lugar feminino no mundo deveria ser restrito ao lar e ao cuidado dos filhos. Alzira sentiu na pele o fato de ser mulher e narrou muito tempo depois em seu livro de memórias, Muito de Mim para Meus Filhos, episódios de sua vida na Faculdade de Medicina. Nas palavras de Alzira: matriculada no primeiro ano de medicina,
Fui chamada à secretaria, melhor, à diretoria. O senhor diretor desejava conversar comigo. Espírito elevado, o Dr. Cícero Ferreira, primeiro diretor e um dos fundadores da faculdade, propôs-me continuar na faculdade de farmácia, de onde eu me transferira, e feito esse curso de 3 anos, faria eu o de química, de 3 anos também, e ele me garantia uma cadeira das de química da faculdade. Refleti longos minutos. O oferecimento era deveras tentador, mas eu prometera a mim mesma fazer o curso médico. Faltar a esse compromisso era rebaixar não a mim só, mas a mulher em geral. Havia mulheres médicas, eu sabia, mas o preconceito perdurava, e a todo momento focalizava-se o tal peso do cérebro da mulher como inferior ao do homem. Tolice dos tolos. Eu me matriculara para ser médica, respondi ao diretor. Agradeci. Não se arrependa no futuro, predisse. A proposta do diretor transmitia a preocupação de toda a direção. Como poderia uma mulher entrar em contato com cadáveres masculinos e nus nas aulas de anatomia? Em seu livro, Alzira também descreve o seu encontro com essa disciplina. Não me esquecerei jamais de quando entrei pela primeira vez na sala de anatomia, já no 2º ano. Mesas de mármore dispostas de um e outro lado da vasta sala. Uma passagem entre todas, e eu caminhando de alma e cabeça altivas, buscando a tarefa que me havia designado o professor. Em cada mesa, um cadáver nu, brancos, pretos, morenos, e todos os olhares me buscavam. Eu sentia. Por quê? Porque os cadáveres eram nus, porque ali, naquela nudez, estava o quê de preconceito e imoralidade. Ver homens nus? Que horror! De acordo com Ismênia, o contato com as informações dos acontecimentos políticos e feministas do exterior, noticiados pelos meios sociais da capital, talvez explique as ideias libertárias de Alzira. Ainda nas palavras de Alzira: o destino da mulher não pode ser o fogão. Deve haver mais mulheres no mundo pensando como eu. Ao formar-se em 1919, Alzira se tornou a primeira mulher médica de Minas Gerais. Sua área de atuação na medicina foi a pediatria, ginecologia e obstetrícia. Dentre os colegas ilustres de Alzira, podemos citar Ildeu Duarte, José Baeta Viana, que se tornaram professores na instituição, e Mário Goulart Pena, que dá nome ao hospital especializado em oncologia. Os registros da Faculdade de Medicina mostram que em 1912, 3 alunas prestaram exames orais e foram aprovadas, e em 1914, das 4 mulheres inscritas, 3 compareceram aos exames e 2 foram aprovadas. Nenhuma dessas alunas, no entanto, aparece nos registros de diplomas conservados no Centro de Memória da Faculdade de Medicina. Das alunas que ingressaram até a época, Alzira foi a única a se graduar. Antes de Minas Gerais ter a sua primeira médica graduada, algumas mulheres já eram diplomadas. Rita Lobato, primeira médica formada no Brasil, pela Escola de Cirurgia da Bahia. Ermelinda Lopes de Vasconcelos e Antonieta César Dias, ambas pela Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Todas eram gaúchas. Entretanto, a legalidade formal da matrícula de mulheres nos cursos médicos em nada alterou o panorama social, sendo lento o movimento de aceitação de mulheres médicas. Foi ainda no curso de medicina que Alzira conheceu Joaquim Vieira Ferreira Neto, estudante de Direito com quem viria a se casar e ter 4 filhos. A união de um rapaz de 18 anos a uma mulher 15 anos mais velha e ainda por cima médica colocou Alzira mais uma vez no centro das polêmicas. Após o casamento, Alzira adotou o sobrenome do marido, passando a chamar-se Alzira Reis Vieira Ferreira. O casal esteve em Minas Novas, Araçuaí, Teófilo Otoni, onde fundaram o jornal O Estudante entre 1926 e 1931. Estiveram também em Governador Valadares, Nova Friburgo e Niterói, onde fixaram residência em 1930. Em todos os lugares onde esteve, Alzira sempre trabalhava clinicando. Formar-se médica e ser a pioneira a clinicar no estado de Minas Gerais não foi a primeira barreira quebrada por Alzira. Ainda em 1905, em Minas Novas, ela e as amigas Cândida Maria Souza e Clotilde de Oliveira, invocando a Constituição e com autorização do juiz Dr. Francisco Coelho Duarte Badaró,
alistaram-se como eleitoras e votaram. Pioneiras, causaram grande escândalo e revolta. A história oficial registra o primeiro voto feminino em 1926 em Mossoró, pela professora da Escola Normal de Mossoró, Celina Guimarães Viana. Contudo, foram Alzira, Cândida e Clotilde as primeiras 3 mulheres a votar no Brasil. Entretanto, 6 anos depois, elas tiveram seus votos cassados, segundo consta nos anais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No Rio, o envolvimento de Alzira com as lutas femininas a levou, em 1931, a aliar-se a uma das principais idealizadoras e fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, Berta Lutz, em defesa do direito do voto da mulher. Alzira chegou a concorrer à Assembleia Constituinte. Um ano antes, em 1930, com pseudônimo Selva Americana, Alzira escreveu o artigo Pelo Voto. Alzira sempre se mostrou preocupada com os menos favorecidos e dedicou grande parte do seu trabalho à defesa dos portadores do mal de Hansen, criando a Associação de Assistência aos Lázaros em Niterói, onde foi presidente entre 1933 a 1947, e o Educandário Vista Alegre em Itaboraí, para os filhos dos portadores de hanseníase, onde atuou voluntariamente como administradora. Alzira faleceu em 21 de agosto de 1970, em Niterói. Como homenagem, seu nome, Alzira Reis Vieira Ferreira, foi dado à primeira maternidade municipal de Niterói, inaugurada em 2004 no bairro de Charitas. Atualmente há um grupo chamado Coletivo de Mulheres Alzira Reis na UFMG, que atua no campo saúde com a luta feminista, intervindo em casos de opressão à mulher dentro da universidade. Somente 13 anos após a graduação de Alzira Reis, em 1919, que há registro de outra mulher diplomada na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, Maria José Botelho, em 1932. A partir desse ano, tem início a graduação mais frequente, mas ainda pouco expressiva de mulheres na medicina, pois, ainda que permitida a entrada de mulheres na escola, o ofício ainda era predominantemente exercido por homens e o ingresso das mulheres na profissão foi lento. Esses gráficos mostram o progresso quantitativo da inserção feminina no meio acadêmico médico. Nos primeiros anos da Faculdade de Medicina, época na qual Alzira fez a sua graduação, pouquíssimas mulheres conseguiam a aprovação em conclusão do curso, como se pode ver no gráfico. Somente na década de 1970, a participação feminina entre os acadêmicos tornou-se mais expressiva. Mas, apesar do avanço nas últimas décadas, a proporção de homens ainda é maior. Segundo Ismênia Martins, o estudo dos 50 primeiros anos também revela que, apesar da irregularidade, houve um fluxo de crescimento na busca por mulheres do curso médico. Ainda que o dado numérico efetivo de que se dispõe evidencia que, dos 1.800 alunos diplomados no período, apenas 37 eram do sexo feminino. Com a inclusão feminina, as mulheres foram representando uma parcela cada vez maior. Apesar disso, dados históricos mostram que, do total de alunos graduados na história da faculdade, as mulheres representam apenas 1/3 do total. Atualmente, no primeiro semestre letivo de 2020, as mulheres representam 43% do total de alunos de graduação matriculados no curso de medicina da UFMG. A autora Yvonne Knibiller afirma que a entrada das mulheres nos cursos médicos quebraram 2 grandes pilares que sustentavam os estereótipos do feminino na sociedade moderna. O primeiro, relativo à ideia da natureza feminina como frágil e incapaz, fortemente arraigada na visão médica dominante da época. O segundo, relacionado à dependência da mulher, pois a realização dos estudos médicos ajudou na demonstração das possibilidades de autonomia feminina. Os desafios da mulher no mercado de trabalho são muitos, mas podemos afirmar que, graças ao pioneirismo de mulheres como Alzira, profissões antes dominadas pelos homens são hoje mais bem distribuídas entre os sexos. Então, deixamos aqui o nosso agradecimento a Alzira Nogueira Reis.